Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor. Bem-vindo aí para cada jovem, cada adolescente que venha estar aqui conosco durante esse momento, que vamos estar conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Jovem Sois Forte. O tema central desse primeiro trimestre é a verdadeira religião. E a teopraxia diz um convite à autenticidade da carta de Tiago, ou seja, a carta de Tiago ela vem com uma proposta, né, aos irmãos, inclusive aqueles que estavam se dispersando, né, por conta da perseguição. Tiago ele passa, né, através dessa carta, a conscientizar, né, aos irmãos com respeito a essa característica em que temos visto em algumas lições, vamos continuar vendo, que é a questão da autenticidade cristã. É o testemunho diante de cada área das nossas vidas, em que venha evidenciar, tenha na verdade, que evidenciar, né, uma característica de que realmente somos tementes a Deus, somos cristãos. E a próxima lição, dentro dessa expectativa e dessa proposta da carta de Tiago, está aqui, que é a lição número 8, que tem como título Autenticidade, observe bem, um antídoto contra as paixões desse mundo. E, ou seja, se eu, jovem, e você somos verdadeiramente crentes, somos verdadeiramente cristãos, independente da idade, oxalá, né, o Senhor seja glorificado pela sua vida, caro adolescente, caro jovem, que já traz consigo essa essência de um verdadeiro jovem em Deus, do verdadeiro adolescente de Deus, que teme a Deus e não compactua de maneira nenhuma com as paixões desse mundo. Oxalá o Senhor encontre no seu coração, em você, caro jovem, caro adolescente, os mesmos sentimentos do jovem Daniel e seus amigos, que propuseram, na verdade, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Essas iguarias são uma metáfora, um símbolo, né, das paixões do mundo, dos prazeres e das delícias em que esse mundo quer tirar-nos, né, o foco, né, com respeito à nossa chamada, à nossa vocação e à nossa esfera de compromisso, né, com a palavra de Deus, em que temos, né, feito essa aliança a partir do momento da nossa fé, homologada no momento em que descemos as águas, e o que o Senhor espera de nós, não só Deus, que já conhece o nosso coração, mas também aqueles que nos vê, aqueles que nos acompanham, aqueles que fazem parte do nosso cotidiano, eles possam ver essa autenticidade. Quando isso é um fato, o tema ele traz essa questão, é um antídoto, ou seja, é algo que não vai nos privar, caro jovem, caro adolescente, de termos qualquer inclinação com respeito aos prazeres desse mundo, tá bom? Para tanto, vamos estar, antes de conhecer o conteúdo, como de costume, estamos orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer
por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Senhor Jesus, que temos da tua volta. Pedimos a tua bênção mais uma vez aqui, dentro, Senhor, do quadro Jovens Sois Forte, no que diz respeito ao conhecimento de mais um conteúdo que vem nos trazer essa realidade, esse fato, porque não pode ser diferente, não pode ver, Pai, um antagonismo naquilo que dizemos ser com aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, não só aqueles que são jovens, adolescentes, mas todos nós, Pai, que temos esse compromisso e que seja o teu amor a nos constranger, Senhor, a buscar cada dia mais viver essa autenticidade. Nos guarda, Senhor, da dissimulação, nos guarda também em contrapartida da omissão, mas aonde estivermos, ó Pai, seja notório que nós servimos ao Senhor. Não, Pai, com uma atitude, Senhor, egocêntrica, não com uma atitude orgulhosa, de prepotência, de maneira alguma, Pai, uma prepotência espiritual, de maneira alguma, Senhor, mas que essa autenticidade revele, Senhor, a mesma simplicidade que houve em Cristo Jesus, Senhor, isso em nossas vidas. Faz isso, ó Pai, nos ajuda durante todo esse período em que aqui estaremos tomando conhecimento desse conteúdo, e o Senhor tem a liberdade de falar conosco, se assim o Senhor quiser, através de algum comentário que for motivado o Senhor a fazer. Faz isso, Senhor, toma a direção de todo esse momento, esse período, é o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto principal: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas, olha só, em Deus, para a destruição das fortalezas. Não serão poucos, caro e querido jovem e adolescente, os embates que virão, as propostas que virão, as setas inflamadas do maligno que virão, para que nós venhamos dar vazão àquilo que é comum à nossa natureza, aquilo que é comum às nossas inclinações. Porém, como diz Paulo, porque andando na carne, ou seja, sendo o que somos, porém pela a palavra de Deus, cônscio das nossas inclinações, e frente a esse conhecimento, entendemos o quanto necessitamos de Deus. Que Deus ele venha a ser a nossa força, que Deus ele venha a ser, estar conosco em todo momento, nos concedendo a vitória frente a esta tão corrupta natureza. Por isso, continua o texto dizendo, não militamos segundo a carne. Ou seja, a nossa esfera é de uma vida entregue a Deus. A nossa esfera é de uma vida de total dependência de Deus. E frente à realidade em que temos essa consciência, é que nós passamos a usar estas armas da nossa milícia. E quais são elas? A palavra de Deus. Primeiramente é a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. Que vai nos motivar, vai alavancar os sentimentos de estarmos totalmente entregando a nossa vida a Deus. A segunda arma é a oração, em que fazemos fiado no que está escrito na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus vem antes. Cara jovem, por quê? Porque o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, ele diz, se pedimos a ele tudo aquilo que for segundo a vontade dele, de Deus, ele nos concederia.
Então não é de qualquer maneira. As nossas orações têm que estar fiadas em buscarmos os interesses do reino de Deus, os interesses do agrado de Deus, os interesses da vontade de Deus. E uma delas é a nossa santificação. É não agirmos como qualquer pessoa deste mundo, mas estarmos diante do uso eficaz dessas armas. Poderemos, a exemplo do Senhor Jesus, seja no deserto, seja em águas brandas, vencer as propostas do diabo, as propostas de Satanás, porque é o Senhor que é a nossa força. Por isso que Paulo ele nos chama a atenção e nos convida a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Resumo da lição: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Ou seja, não existe, caro jovem, caro adolescente, né, qualquer consenso. Deus, ele é luz, diz Tiago, e nele não há qualquer sombra de variações. O que quer dizer isso? É que aquilo que é pecado, independente do tempo, vai continuar sendo pecado. Os princípios absolutos de Deus continuarão, independente de épocas, tempo, cultura, continuar sendo princípios eternos. Então não pode haver um meio termo. Não podemos servir a Deus em cima do muro. De maneira alguma. Nós precisamos estar convictos de que nós precisamos não é buscar, mas estar vivendo uma vida de autenticidade. Porque aí todas as possibilidades de contaminação pelos vírus oriundos das setas, dos dardos de Satanás, por certo eles cairão por terra, estaremos prontos. Você, caro jovem, você, caro adolescente. Por isso que eu coloquei na entrada deste quadro, do jovem Sofote, que ninguém despreze a tua mocidade. Que ninguém despreze a tua mocidade, porque, amado e querido jovem, a nossa força, insistindo nisso, não está em nós. A condição de termos uma vida de autenticidade e não nos voltarmos ou aceitar qualquer convite ao mundo, qualquer amizade, qualquer consenso, qualquer flete, ele está no próprio Senhor e nos conceder essa condição de vivermos essa autenticidade. E ele quer fazer isso comigo e ele quer fazer isso com você. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Observe bem. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos, cobiçosos, nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que queira ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós precisamos, caro adolescente, depois eu coloco para vocês, eu continuo lendo. Nós precisamos, caro jovem, melhor dizendo, nós precisamos ter a consciência de que nós não podemos fazer corpo com o mundo. Não podemos cobiçar ou invejar aqueles que estão no mundo. Porque é uma ilusão. E a nossa tendência natural, caro jovem e adolescente,
é justamente abrirmos a nossa guarda. Não podemos abrir a nossa guarda. Precisamos estar firme com o nosso escudo da fé para apagar todos os dardos do maligno. Porque oportunidade não vai faltar para que o inimigo das nossas almas ele venha a querer derrubar todos nós. E principalmente o jovem, na sua tenra idade, frente a este mundo de oferta de tantos manjares, somente dentro do princípio de total entrega a Deus e também vivendo essa autenticidade, é que se tornará uma defesa, né, um antídoto para a questão de fazermos corpo com este mundo. O cuidai de vós, versículo 5, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Introdução. Estudaremos na lição deste domingo o 4º capítulo da carta de Tiago. Encontramos aqui uma advertência a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas do mundo. O cristianismo não permite amizade com o sistema mundano, que já no maligno. Vamos ver que Tiago 4, de 1 a 7, aborda a respeito das paixões mudando, e vamos tratar a respeito dos perigos da amizade com o mundo, suas consequências e o chamado à submissão a Deus. Veremos também a necessidade de se ter uma vida autêntica e dedicada ao Senhor. Primeiro ponto, resistindo às paixões desse mundo. Primeiro subponto, conflitos e disputa. No primeiro versículo do capítulo 4, Tiago revela a origem dos conflitos humanos. De onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Ele mostra que tudo é resultado das paixões carnais, das obras da carne. Isso aqui é importante nós considerarmos, caro adolescente, que é que o perigo não está no que nós vemos, necessariamente. O princípio dele não é no que vemos. Não é o que dá brilho aos nossos olhos. Mas o perigo, ele reside em nós. Por isso que o Senhor Jesus, certa feita, ele disse que o que contamina o homem é o que sai do homem, não o que entra dentro dele. Dentro do nosso coração, que a Bíblia diz, através de Jeremias, né, que é mais perverso do que todas as coisas, é que emana o homicídio, o adultério, a fornicação e todo tipo de pecado, ele é proveniente do coração. Por isso que já há uma batalha dentro de nós. E cônscio desta guerra, somente nele, no Senhor Jesus, é que nós vencemos. Está aos seus pés suplicando misericórdia, dia após dia, para que não venhamos, como disse e nos ensinou o Senhor Jesus, a cair em tentação. Todo conflito e disputa, principalmente entre os crentes, são prejudiciais e nunca existirá um lado vencedor. Tiago explica que as disputas e discussões que os crentes estavam enfrentando eram resultado de desejos maus da velha natureza. O crente carnal sempre quer mais dinheiro e bens materiais, tornando-se um consumista e um acumulador. Aqui vai um referencial para que eu e você possamos nos avaliar. Qual tem sido o nosso maior anseio? As coisas deste mundo? Ao materialismo desta vida?
a busca de reconhecimento pessoal? Ou o nosso anseio maior é como o do salmista que disse no Salmo, em um dos salmos, que ele tinha sede de Deus, assim como a corça bramava pelas águas do ribeiro, assim era o coração do salmista com respeito ao desejo de Deus. A desejar abundantemente a presença de Deus na vida dele. As nossas ocupações também são outro fator nivelador do se realmente estamos guardados dentro de uma autenticidade cristã, e isso vai nos tornar um antídoto para nós, ou saímos dessa esfera? As nossas escolhas também. O que nós mais preferimos? E quando chega a hora do culto, ainda que nós possamos torcer por um time ou por outro, qual é o nosso anseio? É de estar ali com os irmãos louvando e bendizendo ao Senhor? Ou é protelarmos aquele culto porque vai ter um jogo do time que eu torço? Tudo isso e momentos como estes são niveladores que só eu e você, caro jovem, é que pode estar se autoavaliando, se autoexaminando. E se a nossa propensão está para o lado dos prazeres deste mundo, precisamos urgentemente suplicar, orar, se consagrar a Deus para que o Senhor nos conceda vitória sobre esta área em que porventura esteja prevalecendo sobre a questão espiritual, sobre o nosso desejo do Senhor, sobre a questão de enchermos do Espírito Santo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O crente carnal sempre quer mais dinheiro e bem materiais, tornando-se um consumista e acumulador. Quando não consegue o que deseja, luta com as armas carnais para satisfazer o seu eu. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ter uma vida piedosa, simples, sem exagero, sem egoísmo, menos materialista e distante dos conflitos e disputa. Esses conflitos e disputa que ele trata aqui é justamente disso. Desta guerra de querer ter algo, conquistar algo. E o que me chamou a atenção aqui, ao ler esse texto, esse conteúdo, é que foi justamente nessa esfera, de vez e quando, que Israel ele sucumbia na fé. Quando os profetas eram enviados, eles eram enviados não no momento em que Israel estava sucumbindo, mas geralmente era no momento em que tudo estava em águas brandas, em um progresso, em um nível grande de prosperidade. E o povo, a partir daí, ele passou a se esquecer de Deus. Aí Deus vai e levanta um profeta, por quê? Porque o coração de Israel estava se tornando um coração materialista, um coração voltado unicamente para esta vida. Porque não podemos, caro jovem, negar o compromisso que temos, até mesmo você que é jovem, que está começando a trabalhar ou que já está trabalhando. Temos compromisso nesta vida, temos anseios louváveis nessa vida. Um passeio, uma viagem, estamos no lazer, vou dar uma volta num shopping, tantas outras, um parque de diversão. Tudo isso faz parte da nossa vida e não há nada de pecado nisso. Porém, a questão é justamente essas coisas nos dominarem. É deixar com que isso venha fazer com que nós venhamos esmorecer e definharmos na fé.
o nosso exercício espiritual se dá pelo suor da leitura devocional, se dá pelo suor do estudo da palavra de Deus, se dá pelo suor do anseio e do exercício no reino de Deus, em proclamar a palavra de Deus. O suor espiritual se dá na comunhão dos santos. O suor espiritual se dá quando de um compromisso pessoal de jejuar, enfim. E tudo isso dentro desse campo em que está vivendo essa autenticidade. O antídoto contra a questão do prazer e do mundo é ter o equilíbrio e a condição de escolher realmente aquilo que é bem em detrimento daquilo que é mal. Vamos ver aqui um versículo que a Bíblia fala sobre isso, do resultado desse suor espiritual, principalmente no que diz respeito à experiência de vida cristã somada à leitura da palavra de Deus e conhecimento da palavra de Deus. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Observe bem o que o escritor de Hebreus diz. Mas o alimento sólido é para os adultos. Olha agora o que ele diz. Os quais têm pela prática. Isso aqui fala do exercício. Fala do suor espiritual. Pela prática. Os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Daniel e os seus amigos, eles foram levados para o cativeiro. Lá foi posta uma mesa diante deles. Porém, Daniel, ele era um jovem que tinha intimidade com a vontade de Deus. Com a Tora, que é os 5 livros da lei. Que até então não tinha o Novo Testamento. E diante desse conhecimento, Daniel e os seus amigos, eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Eles conseguiram perceber que aquilo não era bom para eles. E eles se privaram dos manjares do rei, que, como eu disse, é o símbolo da oferta e dos prazeres deste mundo. E o que fez com que Daniel tivesse esse posicionamento? Era justamente a sua condição física e espiritual frente ao suor que ele, como jovem, seus amigos, o tinham, ainda que foram levados em cativeiro. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então há necessidade do exercício espiritual, para que não venhamos a ser vencidos por uma questão e passarmos a viver uma vida totalmente voltada para as coisas unicamente desta vida, ainda que crente, ainda que crendo no Senhor Jesus, porém a nossa vida, o nosso exercício, nossas atitudes, diz respeito mais à questão desse mundo. Então que nós possamos, caro jovem, estarmos vigiando. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Quando não consegue o que deseja, já lemos, né? Tudo aqui. É importante ressaltar que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus de maneira alguma, né? Não tem como. Segundo subponto, problemas com a falta de resposta na oração. Olha aí. No versículo 2 e 3, Tiago explica que muitos dos nossos pedidos de oração não são atendidos. Muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação dele. Fazemos orações egoístas, consumistas e queremos algo para somente satisfazer a nossa vontade. Temos que colocar diante de Deus em oração nossas necessidades reais. Mas é preciso pedir com sabedoria e fé
isto é, sem duvidar da força e da bondade de Deus para suprir aquilo que realmente necessitamos. Neste caso, ao que parece, os crentes para os quais Tiago escreve pedem e não recebem, porque lhes falta fé, mas sobra orgulho, cobiça e inveja. Esse é um outro nivelador que acabamos de ler aqui, que é o momento da nossa comunhão com Deus. Dobre a sua atenção. Este aqui é mais um referencial. Se estamos dentro do campo de uma intensidade de vida cristã ou não. A oração, ela faz parte, observe bem isso aí. A oração, ela faz parte da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com o Senhor. Isso nós consideramos assim, é um fato na vida de todos quanto tem comunhão com Deus. Mas observe que ainda que estejamos no exercício da oração, o nosso coração ele pode estar distante de Deus. Aí se torna um referencial nossa oração no que mais nós gastamos e deixamos de desgastar com respeito ao que nós suplicamos a Deus. O que nós mais suplicamos a Deus na oração? Está voltado às coisas deste mundo, a algo material, mais do que a questão de crescermos na graça e no conhecimento, a mais do que desejarmos receber dons espirituais, o batismo, se não formos batizados com o Espírito Santo, que é a capacitação para pregar a palavra de Deus, e os dons que estão elencados nas Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Qual tem sido as nossas petições no momento da nossa oração? Será que a nossa oração ela está realmente fazendo eco com o mesmo conceito e essência da oração do Senhor Jesus? Quando ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade? Se é esta, se na nossa oração nós estamos suplicando mais de Deus para nós, se na nossa oração estamos, caro jovem, reconhecendo a nossa carência, de o quanto precisamos do Senhor, porque nós mesmos não conhecemos o nosso coração, então precisamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, como fez o salmista. E se tiver alguma coisa mal, que Ele venha tirar e nos dar um coração reto, um coração cujos anseios estejam unicamente nele. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque se não for isso, se a nossa petição tem o seu fundo uma questão de inveja, de orgulho, de evidência, buscando evidência, algo para ser alcançado para se buscar evidência, então a certeza que nós temos através do conteúdo que estamos estudando, caro jovem, é que jamais seremos respondidos. Porém, tenha por certo, se você até hoje aqui tem buscado viver uma vida totalmente voltada para Deus, por certo, a sua súplica tem essa essência e esse valor maior, esse tempo maior, por certo, a sua oração será respondida. E ainda abro aqui um parente, até mesmo a sua necessidade do dia a dia também lhe serão concedidas, se elas estiverem desprovidas de qualquer sentimento que seja reprovável diante de Deus. Amém? Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, as consequências das paixões desse mundo. As consequências das paixões desse mundo. Até aqui, nós estamos vendo as características em que precisamos
resistir às paixões desse mundo. Está ligado ao materialismo, né, à concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. E agora, as consequências das paixões deste mundo, daqueles que estão vendidos ao caráter do mundo, dos prazeres desse mundo. Primeiro, ignorar o zelo de Deus. É aquela questão, caro jovem, em que você, quem sabe, já tem ouvido. Ah, isso aí não precisa, para que isso? Para que ficar tanto tempo lendo a Bíblia? Para que ficar tanto tempo estudando? Vai se divertir, vai dar uma volta, vai fazer alguma... Para que tudo isso? Tá na igreja todo dia, todo momento de culto, nos trabalhos. Para que isso? Não precisa disso, não. Você já ouviu isso, caro jovem? E isso está dentro desse campo. Isso não é outra coisa senão a seta maligna de Satanás, que é justamente para que você ignore a importância do zelo em que precisamos ter de Deus, do zelo de Deus. Ignorar aquilo que Deus realmente dá valor e nós passamos a ignorar. Deus dá valor para o tempo da nossa oração. Deus dá valor para o tempo que gastamos com as Escrituras. Deus dá valor com o tempo que gastamos no estudo das Escrituras. Deus dá valor com o tempo que gastamos quando vamos para um culto, quando estamos auxiliando alguém, quando estamos entregando um folheto, fazendo evangelismo. Tudo isso agrada a Deus. Está dentro daquilo que Deus zela, que Deus se agrada, que Deus deseja de nós. Tiago afirma que o espírito humano, que foi dado originalmente por Deus, se encontra em uma situação de rebeldia por causa da queda. Herdamos de Adão e Eva uma natureza caída e pecaminosa que é naturalmente contrária a Deus, que é santo. A nossa velha natureza é odiosa, ciumenta e ávida pelos prazeres deste mundo. No entanto, a graça de Deus e seu valor imerecido em nós, quando nos rendemos pela fé a Jesus Cristo, nos torna novas criaturas. Somente o amor divino é capaz de transformar a vida daqueles que humildemente aceitam o perdão de Deus e iniciam, eu diria até desejam, porque não precisamos aceitar, precisamos desejar o perdão de Deus. E iniciam um relacionamento pessoal com Ele pela fé em Cristo Jesus. Segundo, o orgulho. Primeira consequência é ignorar o zelo de Deus. É tirarmos o valor daquilo que Deus continua dando valor. Observe bem isso. Tirar o valor ou diminuir, querer minimizar o valor daquilo que Deus, Ele continua dando valor. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus continua dando valor. E o que Deus continua dando valor é pela santificação, é por uma vida de anseio pela sua presença. É nós estarmos sobre a esfera do cuidado total dele e nos entregarmos piamente ao seu querer e ao seu efetuar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo, é o orgulho. No versículo 6, Tiago afirma que seus leitores, que mesmo que a nossa velha natureza possua inclinação à inveja e ao ciúme, Deus nos dá graça para resistir ao orgulho. O Eterno reprova o orgulho e a soberba que são resultado de uma vida carnal. O Senhor rejeita a todos arrogantes e que acreditam ser autossuficientes. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixam claro que a soberba é pecado e que dela procede a queda. Se a soberba nos afasta de Deus
por sua vez, a humildade abre portas da graça, do favor e da presença dele. E aqui eu não posso esquecer, deixar de fazer menção do rei de Judá, em que ele era filho de Ezequias. E ele passou 10 anos corregente do reino de Ezequias. O homem que era temente a Deus. O homem que mostrava e mostrou dentro do seu reinado o zelo que ele tinha e o valor que ele dava pelo zelo de Deus, ao purificar o templo assim que assumiu o reinado, a trazer de volta ali a Páscoa, a buscar trazer seus compatriotas à esfera de uma comunhão sincera com Deus. E o filho Manassés, filho de Ezequias, Ezequias, de Ezequias, ficou com ele 10 anos, reinando com o pai, até que o pai foi recolhido. E diz a Bíblia que ele fechou o templo. Ele buscou todo tipo de magia, feitiçaria. Ele fez várias imagens do sol, da lua, e prestava culto a essas imagens. Ele derramou muito sangue em sua cidade daqueles que eram fiel a Deus. E sabe por que Manassés fez isso e o tempo que ele fez isso? Foi justamente pelo tempo em que no seu coração o que estava a reinar era o seu orgulho. Mas diz a Bíblia que Deus ele mandou profeta antes. E o orgulho de Manassés fez com que ele não ouvisse o profeta. E diz-nos a Escritura que Deus ele mandou situações de sofrimento, eles foram presos. E dentro daquela situação de angústia e de sofrimento, diz-nos a Escritura que Manassés abriu o seu coração para Deus, se quebrantou diante de Deus. E diz-nos a Escritura que Deus, amados e querido jovem, ele perdoou Manassés, aquele jovem rei, perdoou Manassés de tudo. A Bíblia diz que ele encheu como um rio Jerusalém do sangue dos inocentes. E com tudo aquilo, com toda a idolatria, em ter fechado o templo do Senhor, ele, ao se quebrantar, ao se humilhar diante de Deus, ele alcançou o perdão de Deus. E Deus restaurou o reino de Manassés. E a partir daquele momento, Deus passou a ser o Deus de Manassés. Então, as consequências que Manassés sofreu foi justamente o orgulho, que cegou ele e levou a essa esfera em que ele praticou tudo isso. Mas ainda assim a graça de Deus superabundou sobre todos os pecados de Manassés e restaurou ele. Mas por quê? Porque ele se mostrou humilde. Ele se quebrantou diante do Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro subponto, distanciamento de Deus. Essa é a primeira consequência. Nós vimos aqui ignorar o zelo de Deus. Nós vimos aqui o orgulho. Mas não tem como a questão de ignorar o zelo de Deus ou entrar dentro de um campo sob a esfera das algemas do orgulho, senão pelo distanciamento, em passarmos a nos afastarmos de Deus, a esquecermos de Deus. Tudo isso é que leva
Não só essas duas consequências do primeiro e segundo subponto, mas tantas outras. Que é nos entregar de corpo e alma ao prazer deste mundo. E essa consequência, ela sim, passa a nos distanciar de Deus quando assumimos essa inclinação na sua esfera plena. Aí diz o texto: as paixões carnais resultam em um distanciamento espiritual do Pai Celestial. Quando os crentes que se envolvem em práticas mundanas, eles se afastam da presença do Eterno. Se tornam presa fácil para o inimigo. Distante do Senhor, somos tomados por sentimento negativo, como, por exemplo, a vontade de contender e nos vingar, abrindo a porta para tudo o que é deste mundo. Quando somos cheios do Espírito Santo, ignoramos totalmente as paixões carnais, desejamos nos voltar totalmente para Deus, a fim de agradá-lo. Terceiro ponto, a submissão a Deus e a resistência às paixões desse mundo. Submissão a Deus e a resistência ao diabo. Como vencer as tentações? Como vencer o desejo desenfreado da natureza humana? Tiago nos mostra que só existe uma maneira: submeter-se a Deus e resistir ao diabo. No grego, as palavras resistir é uma atitude voluntária de não ceder e não cooperar. Não ceder e não cooperar. É o mesmo termo que Lucas utiliza quando descreve que Jesus, aos 12 anos, era submisso a Maria e José. A submissão a Deus é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. O diabo é apresentado como a fonte das tentações. Mas fique claro que todos os crentes têm poder para resisti-lo, assim como o Senhor Jesus o fez em Mateus 4, e foi comentado no início conhecendo esse conteúdo desta lição e desse quadro. A submissão a Deus. E diante disso fica para nós, como esfera, como referencial, a quem ouvimos diante de uma proposta em que recebemos. Podemos receber essa proposta daqueles que estão de fora, como podemos receber, e que temos em alta estima, como podemos receber essa proposta até mesmo de um irmão, de uma irmã, em que não conhecemos o seu particular. Exemplo, até mesmo a questão de um programa do YouTube, Facebook, TikTok. Aquilo que o irmão está tratando está de acordo com o que ele está propondo, está de acordo com a vontade de Deus? Porque se nós somos submissos a Deus, tudo que nós recebemos, ouvimos, tem que estar sob o crivo da vontade de Deus. Porque é Ele que nós devemos submissão e obediência e sujeição. Porque muitos, disse o Senhor Jesus, vão estar vindo transvestido como anjo de luz. E aquelas propostas à luz da Escritura é o mesmo que está ignorando o zelo de Deus. Pessoas que caíram e que por trás desses bastidores, não totalmente por trás de bastidores, porque estão num canal do YouTube, estão num canal de um TikTok. Por quê? Porque estão fazendo isso como objeto, instrumento do diabo. Assim como o diabo usou a boca de Satanás, de Pedro, muito mais ele vai usar, irmãos, a boca, caro jovem, de quem quer que seja, que não esteja sobre um contexto de autenticidade e de vigilância. Então, logo, se a submissão de Deus é o primeiro passo a vencer tentações, nós precisamos nos resguardar dos anseios que a nossa própria natureza ela passa a querer pulsar em nosso desejo, em nosso coração. Segundo subponto, submissão e humildade. Tiago 4, 6 a 10 destaca a necessidade da humildade como parte integrante da submissão a Deus.
Isso sugere que a humildade é essencial para receber ajuda e a graça de Deus na luta contra o inimigo. Humilhar-se diante do Senhor implica reconhecer a própria insuficiência e a total dependência dele. A humildade nos leva a receber o poder e a autoridade para resistir ao diabo. O crente deve reconhecer que a autoridade que temos para lutar contra o inimigo vem dele, de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa e essencial na submissão a Deus e na resistência ao diabo. A oração é uma ferramenta poderosa, essencial na submissão a Deus e na resistência ao diabo. Por meio dela, não só nos conectamos com Deus, mas também recebemos força e direção para resistir às tentações. A prática contínua da oração é fundamental para desenvolver um coração humilde e submisso, reconhecendo constantemente a necessidade da intervenção divina. A oração, portanto, não é somente um ato de falar com Deus, mas um ato de submissão e dependência total dele, essencial para vencer as batalhas espirituais. E para encerrar, terceiro subponto, submissão e renovação da mente. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. Essa é a proposta em que Paulo tem deixado para nós em Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse processo de renovação é parte integral da submissão a Deus, pois nos permite alinhar nossos pensamentos, desejos e ação à vontade dele. Ao permitir que a palavra de Deus transforme nossa mente, fica mais fácil resistirmos ao diabo e às suas tentações, pois estamos fundamentados na verdade de Deus. A renovação da mente é um processo contínuo que requer fidelidade a Deus, disciplina e dedicação. O exercício espiritual, como Paulo convida ali em 2 Timóteo. Mas é crucial para viver uma vida submissa ao Senhor e vitoriosa contra as forças do mal. Tiago destaca que uma fé genuína exige um coração puro e arrependimento, comprometimento com a santidade que tratamos até aqui, também dentro desse quadro. Concluindo, nesta lição estudamos a respeito dos perigos da amizade com o mundo e as consequências de se tornar inimigo de Deus. A natureza do desejo carnal leva aos conflitos, distanciamento de Deus, enquanto a verdadeira submissão a ele resulta em uma vida de pureza e devoção. Como crentes, somos chamados a viver uma fé autêntica, rejeitando as paixões mundanas e buscando um relacionamento íntimo com Deus. A submissão ao Senhor e a purificação do coração são essenciais para uma vida que glorifica a Deus e reflete seu amor e santidade no mundo. Ao nos afastarmos das influências mundanas, encontramos a verdadeira paz e a satisfação espiritual. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Para você, caro jovem, também a próxima lição de número 9, tá bom? Gostaria de estar aqui mais uma vez, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua inscrição, quero agradecer a Deus pela sua participação aqui pelo canal, tá bom? E que você possa estar conosco a próxima programação e juntos possamos estar refletindo na palavra de Deus, tá bom? Se você não é inscrito, faça isso, se inscreva, acione o sininho para que a cada programação você seja notificado e aí você tem a liberdade de decidir se vai estar conosco aqui ou não, tá bom? Essa é uma liberdade que você tem, mas eu quero mais uma vez aqui tributar a Deus a honra, a glória e o louvor e a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer a Deus pela sua vida, que Deus abençoe você, a sua família e alcance a todos quanto ainda não tem sido alcançado pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.